Agora eu vou fazer uma pergunta para todo mundo. Aí vocês já vão pensando. Vou usar o meu tempo para vocês acabarem pensando, porque a gente não planejou nada disso. Só para cada um contar um caso, assim, um caso que chamou muita atenção, uma deformidade muito grave, uma deformidade muito desafiadora. Como que foi a resolução desse caso? O caso que eu conto é um caso que, coisa de 2 anos, 3 anos atrás, uma paciente me procurou com uma deformidade, dessas deformidades tipo ômega, que é uma deformidade gravíssima, né? Uma curva dupla, ambas as curvas mais do que 130 graus, e ela tinha um tronco muito encurtado, né? Então, por conta dessa dupla deformidade, ela tinha o tronco pelo menos ali uns 25 centímetros de encurtamento. Quando você vai ver a paciente, coloca ela na sua frente, ela não tem nenhuma deformidade nos braços, mas a mãozinha dela está lá abaixo do nível do joelho, justamente por conta desse encurtamento do tronco. E ela vem já com uma história de que ela já na faixa dos seus 35 anos, com a história de que ela tinha sido operada na adolescência, com uma cirurgia in situ, e que não parou a progressão, mas foi recomendado que não fosse feito nada de cirúrgico para ela no futuro, por conta da gravidade e do risco dela ficar com uma paraplegia, alguma coisa dessa natureza, né? E quando eu vi aquele caso, eu gosto desses casos desafiadores, e me deu uma vontade de falar, puxa, alguma coisa eu acho que a gente tem como medicina ajudar essa paciente. Pelo menos sustentar melhor essa coluna. Uma situação que eu gosto bastante em casos como esse é o uso da tração craniana, e foi o que eu propus para ela. Eu falei, eu acho que infelizmente não tem como deixar a tua coluna reta, mas é possível talvez a gente ganhar um pouco de altura de tronco. Isso vai melhorar a tua performance respiratória, que ela já estava impactada com isso, vai melhorar a tua estética e vai te sustentar, pelo menos ela não vai mais progredir. Então, você que tem uma expectativa de vida aí de muitos anos pela frente, a gente vai tentar pelo menos que se interrompa essa progressão. E aí coloquei ela na tração craniana, ela ficou em torno de 5 semanas na tração, e só que o resultado, para ela, que eu programei uma primeira cirurgia, a gente fez algumas osteotomias, então eu fiz algumas osteotomias nos ápices, nos 2 ápices, já aproveitei para instrumentar tudo que eu conseguia para tentar diminuir a minha segunda cirurgia. E coloquei na tração, ela durante essas 5 semanas, ela teve uma evolução brilhante mesmo, assim, ela teve uma evolução bastante satisfatória, ao ponto dela, por volta da 3ª semana, falar, puxa, doutor, já estou conseguindo respirar muito melhor do que antes, eu estou sentindo isso. E no raio-x já tinha esse aumento do volume da caixa torácica, né? E, bom, fomos então para a cirurgia definitiva, e na cirurgia definitiva, a gente, cirurgião de deformidade, você quer tentar uma correção, obviamente, máxima, até o limite que não ocorra nenhum dano neurológico. E tentei chegar nesse limite. E nessa primeira cirurgia depois da tração, a gente foi e chegou a um ponto que ela estava sem potencial. E eu sempre escuto o potencial. O que o Ricardo ou a equipe dele me falar ali, eu vou observar com toda atenção. Aí tentamos ali parar um pouco, reverter, e estava com dificuldade de voltar, teve um retorno, uma recuperação pequena, então optei por fechar, sem instrumentação, e mandar ela para a UTI. Aí foi para a UTI, ela acordou com uma paresia, mas movimentando, então aquilo já me deixou mais tranquilo que ela teria um potencial grande de voltar. Deixei ela 7 dias ali na UTI, e aí a gente foi para nossa segunda tentativa. E eu já fui mais com a ideia de fazer in situ de como estava, né? Ou seja, não procurar mais... Não tão corajoso. Não tão corajoso. Não querer mais osteotomias, não querer mais grandes correções. E aí, nessa segunda cirurgia, a gente conseguiu isso. Então, o resultado estético dela foi muito bom, ela ficou muito satisfeita. Ela teve um ganho de altura de 12 centímetros. Ela tinha 1,38 m, foi para 1,50 m. Né? O aspecto visual de mudança foi brutal, principalmente da cifose. Então, a minha visão em relação a
o final desse tipo de cirurgia é que, assim, ainda que seja muito grave, alguma coisa a gente tem como ajudar, né? E não é ajudar, é ser temerário e submeter ela a um risco de paraplegia. Qualquer cirurgia tem risco, ainda mais uma cirurgia como essa, né? Mas sendo bem discutido e bem esclarecido para o paciente, e isso eu procurei fazer, né? Colocar todos os riscos envolvidos com a cirurgia. Acho que se ambos se toparem fazer um tipo de procedimento como esse, ambos que eu digo, o paciente e o médico, o resultado me satisfez bastante e me trouxe mais coragem até para tratar outros casos de gravidade com esse mesmo objetivo, não de fazer uma correção, porque isso é impossível, né? Não vejo possibilidade, mas de fazer uma melhora da parte fisiológica, da qualidade de vida do paciente. Fogaça, conta um caso pra gente. Teve um caso recente até que a gente mostrou na última reunião da ACD. Um garoto de 14, 15 anos, passou na triagem lá conosco, neurofibromatose, essas deformidades você vai medir, você não consegue nem medir, que é quase 180 graus. É tranquilo. Sempre deformidade rígida, garoto sem queixa nenhuma. Explicamos para a família o que teria que fazer, o risco. Falou, não, doutor, não está sentindo nada, está ótimo. Perfeito. Deu 2 meses depois dessa consulta, a mãe liga desesperada, perdeu o controle esfincteriano, parou de andar, tinha um movimento leve na perna de um lado, nada do outro, aquele desespero. Internamos, fizemos todas as imagens, colocamos na tração. Hoje, olhando retrospectivamente, talvez a gente pudesse ter feito uma primeira cirurgia, depois colocado na tração, porque ele ficou 1 mês na tração e quase nenhuma melhora. E aí a gente fez uma reunião com a família. Nessas horas você tem que fazer uma reunião mesmo para explicar a situação e para onde que pode ir, quais os riscos. E a família acabou concordando de que estava numa situação que valia a pena o risco da cirurgia. E aí foi uma cirurgia bem grande, só vertebrectomia ali naquela situação. E a mesma coisa, ele tinha uma resposta muito diminuída de uma perna e nenhuma na outra. Já na primeira tomada de potencial. E à medida que a cirurgia foi evoluindo, vertebrectomia, tentando sempre comprimir em vez de distrair, mas perdeu o sinal. Quando a gente perde o sinal no meio de uma vertebrectomia, a gente já aprendeu que você tem que terminar a vertebrectomia, descomprimir a medula, tudo que dá. Continuamos com a cirurgia, já sem monitorização. Conseguimos a correção, conseguimos encurtar, fixamos, foi para UTI. Quando acordava, não tinha mais movimento. O pequeno movimento que ele tinha numa perna, ele não tinha mais, mas ainda tinha uma sensibilidade. Ficou lá 20 dias internado, não tinha só sensibilidade. Foi para casa, 1 mês depois, mexendo a mesma perna que ele tinha pré-operatório. 2 meses depois, volta de novo, mexendo a outra perna. E essa semana mesmo a mãe mandou um vídeo dele andando com o andador, fazendo fisioterapia. Então, aqueles casos assim que você fica muito recompensado com o resultado e a gente aprende que mas mesmo... até o resultado final deu para passar um aperto grande. Mas você aprende que vale a pena investir, que você tem que investir nessas crianças e que muitas vezes o resultado é muito recompensador. Não tem nem dúvida disso. Isso aí que você falou é inspirador, né?